Às vezes, Deus não grita. Ele não rasga os céus com trovões, nem faz a terra tremer sob os nossos pés. Às vezes, Ele fala no silêncio. Fala no vazio do quarto quando o mundo inteiro parece ter te esquecido. Fala naquela inquietação que você tenta ignorar. No peso no peito que você não consegue explicar. Ele não invade, Ele sussurra. E esses sussurros são sinais. Pequenos toques na alma. Avisos discretos de que algo precisa mudar. Que o caminho que você está seguindo talvez não seja o que Ele sonhou para você. Mas o problema é que muitas vezes a gente está ocupado demais, preocupado demais, distraído demais e não percebe. Só que Deus, na sua infinita paciência, continua enviando os sinais. Eles vêm disfarçados de sentimentos, de situações, de palavras que alguém diz sem nem perceber. Vêm em portas que se fecham, em oportunidades que evaporam, em sonhos que desmoronam, não para te destruir, mas para te proteger. Quantas vezes você já sentiu que algo dentro de você dizia: não vai, não insiste, cuidado, mas você ignorou? Quantas vezes o desconforto no coração foi o grito silencioso de Deus tentando te afastar do perigo? A verdade é que Deus nunca deixa os seus filhos no escuro. Ele alerta, Ele corrige, Ele protege. Só que para entender, é preciso sensibilidade, é preciso parar, é preciso ouvir. E hoje, eu quero te ajudar a enxergar o que talvez você não tenha percebido. Quero te mostrar os 15 sinais mais comuns que Deus usa para nos alertar, para nos chamar de volta, para nos impedir de seguir por caminhos que só nos trariam dor. Talvez alguns desses sinais já estejam acontecendo na sua vida e você ainda não tinha entendido, mas depois de hoje, você não vai mais caminhar às cegas. De porra do road, seus olhos e seu coração vão estar mais atentos, porque Deus continua falando e Ele quer que você escute antes que seja tarde demais. Vamos descobrir esses sinais juntos? Um cansaço que ninguém entende, mas Deus está tentando te dizer algo. Sabe aquele cansaço que não tem explicação? Não é só o corpo, a alma. É aquele peso no peito, aquela vontade de sumir, aquele esgotamento que o sono não cura e o café não resolve. Você tenta seguir o ritmo, forçar o sorriso, fingir que está tudo bem, mas por dentro, tudo grita que não está. E sabe o que? É isso, às vezes é Deus tentando te parar. Ele vê o quanto você corre, o quanto você carrega, o quanto você se cobra. E Ele sabe que isso não vai te levar para onde você sonha, mas sim para o abismo do esgotamento, da tristeza, da frustraca. Esse cansaço que parece invisível aos olhos dos outros pode ser o sinal mais silencioso e mais urgente de Deus dizendo: filho, filha, desacelera. Você não é máquina. Sua alma precisa respirar. Sua fé precisa ser renovada. Ana também sentia isso. Ela acordava cansada, vivia cansada, terminava o dia exausta, mas insistia em ignorar. Ela dizia: é só uma fase, vai passar. Mas não passava, porque não era só físico, era espiritual. E, talvez hoje, você seja Ana, tentando carregar o mundo nas costas, ignorando os alertas do próprio coração. Deus está dizendo: pare um pouco, eu quero falar com você, quero aliviar esse peso, quero te ensinar o valor do descanso, da pausa, da presença. Esse cansaço não veio do nada, e ignorá-lo só vai te afastar ainda mais da paz que você tanto busca. Talvez o maior ato de fé hoje seja parar, respirar, ouvir e deixar Deus cuidar de você, antes que o cansaço vire desistência. 2. Sonhos que não te deixam em paz. Talvez Deus esteja tentando te acordar. Sabe aqueles sonhos que te deixam inquieto, que você acorda com o coração acelerado, o pensamento confuso, e mesmo horas depois, aquela sensação ainda está ali? Não é só coincidência, não é só a imaginação. Às vezes, é Deus tentando falar o que sua mente acordada insiste em ignorar. Quando estamos acordados, estamos distraídos demais, preocupados demais, ocupados demais para ouvir a voz dele. Mas, enquanto dormimos, as defesas caem, a correria silencia, e ele encontra um caminho para alcançar o nosso coração. Deus sempre usou sonhos para se revelar. Foi assim com José no Egito. Foi assim com Daniel na Babilônia. Foi assim com José, o pai de Jesus, quando o anjo o visitou em sonho para guiá-lo. E, talvez, esteja sendo assim com você. Sonhos que te alertam, sonhos que te confrontam,
sonhos que revelam o que você está fingindo não ver, ou you-ate, mas sonhos que te mostram o que está por vir, se você continuar insistindo em caminhos errados. Mas a gente costuma acordar e esquecer, ou pior, fingir que não significa nada. Deus fala nos detalhes, na sensação que o sonho deixa, na cue say repeat, naquilo que te tira o sono e mexe com a tua paz. Não ignore, não trate como algo banal. Às vezes, o que Deus revela no silêncio da madrugada é o que vai salvar você da dor no futuro. Preste atenção, Deus fala até enquanto você dorme. O que será que Ele está tentando te dizer? Evoca anda, now on 3. Pessoas que cruzam o seu caminho com palavras que você precisava ouvir. Coincidence? Não. É Deus. Às vezes Deus não aparece em visões, nem desce do céu em glória. Às vezes Ele manda pessoas. Pode ser um amigo, um parente, ou alguém que você nunca viu antes. Pode ser aquela senhora no ponto de ônibus, o caixa do mercado, alguém sentado ao seu lado no ônibus. E, do nada, essa pessoa solta exatamente a frase que você precisava ouvir. É como se aquela palavra atravessasse o ar e tocasse direto o seu coração. Você até tenta entender como essa pessoa sabe disso. Por que ela disse isso justo agora? A resposta: Deus sabe o que você carrega. Ele conhece as dúvidas escondidas, as orações silenciosas, os medos que você não tem coragem de contar para ninguém. E quando você está prestes a desistir, quando sua fé está fraca, Ele envia alguém, um anjo disfarçado. Pode ser uma palavra de encorajamento, um conselho, um alerta, ou até uma repreensão que dói, mas salva. Quantas vezes você já viveu isso e achou que era só coincidência? Quantas vezes ignorou, achando que era só conversa de alguém? Mas preste atenção, Deus age no comum. Ele usa gente simples, desconhecida, até improvável, para entregar recados do céu. Na Bíblia, Ele já fez isso tantas vezes. Um profeta até Davi, mandou um anjo até Maria, mandou pessoas comuns, mas com mensagens extraordinárias. E hoje, Ele ainda faz o mesmo. Por isso, abra os olhos. O próximo estranho que cruzar o seu caminho pode carregar exatamente a resposta que você tanto espera. 4. Oportunidades que desmoronam, portas que se fecham. E mesmo assim, Deus está te protegendo. Você já quis tanto algo, orou, planejou, acreditou, e de repente, tudo desmoronou? Aquela vaga de emprego que parecia perfeita, aquele relacionamento que parecia o plano de Deus, aquele projeto que tinha tudo para dar certo, mas não deu. Na hora, a frustração é inevitável, o sentimento de rejeição, a dúvida que sussurra: será que Deus esqueceu de mim? Mas o que você enxerga como derrota, Deus pode estar usando como desvio de proteção. Deus vê o que você não vê. Ele enxerga o futuro que está escondido atrás daquela porta que se fechou. Ele conhece as armadilhas, as dores, as decepções que aquele sim traria. E, por amor, Ele diz não. Só que no momento, a gente não entende. A gente insiste, reclama, sofre, mas lá na frente, tudo faz sentido. Quantas vezes você já agradeceu por algo que não deu certo? Por aquele amor que não durou? Por aquele emprego que não veio? Por aquele plano que não se concretizou? Quando Deus fecha uma porta, Ele não está te punindo, Ele está te preparando. Ele fecha uma para abrir outra, melhor. Ele encerra um ciclo para iniciar algo que você jamais imaginou. Mas para enxergar isso, é preciso maturidade espiritual, é preciso confiança, é preciso aceitar que nem sempre o que você quer é o que você precisa. Deus não erra no tempo, não erra nos nãos, não erra nas portas que Ele fecha. Talvez hoje você chore pelo que não aconteceu, mas amanhã você vai agradecer quando perceber que o que Deus preparou é infinitamente maior do que você sonhava. 5. Aquela voz interior que grita: não ignore, é Deus tentando te proteger. Quantas vezes você já sentiu aquele aperto no peito? Aquela sensação estranha, difícil de explicar, mas impossível de ignorar? É como se algo dentro de você dissesse: não vai, não faz isso, cuidado. Você tenta seguir em frente, tenta silenciar aquela voz, tenta rationalizer, mas ela continua lá, insistente, incômoda, urgente. Isso não é apenas intuição, não é só um pressentimento vazio. É o próprio Deus sussurrando, ou até gritando, dentro do seu coração. Deus fala através da nossa consciência, da nossa sensibilidade, do incômodo que a gente não consegue explicar. É o Espírito Santo acendendo um alerta dentro
da sua alma. É o Pai te dizendo: esse caminho não é para você, essa pessoa vai te ferir, essa decisão vai custar caro. Mas o problema é que na correria, no orgulho ou na teimosia, a gente insiste em ignorar. E quando ignoramos, as consequências vêm: lágrimas, decepção, portas fechadas. E só depois entendemos que Deus já tinha avisado. Na Bíblia, isso aconteceu tantas vezes. Jonas sentiu o incômodo e fugiu. Pedro sentiu o alerta, mas negou. E o preço sempre vem. Por isso, preste atenção no que você sente. Não subestime o desconforto. Não ignore a paz que vai embora quando você está prestes a fazer algo errado. A voz que grita dentro de você, Pod, Sia ou Echo, do céu tentando te salvar. Deus fala com amor. Mas quando a gente não escuta, Ele fala com insistência. E, se for preciso, Ele grita dentro da alma, só para te proteger do pior. 6. Sinais na natureza. Quando o céu fala através da criação, Deus não precisa de microfone, não precisa de holofotes, nem sempre Ele fala em palavras. Às vezes, Ele fala através da natureza. É naquele pôr do sol que paralisa o tempo e faz você por um instante esquecer dos problemas. É no vento suave que toca o seu rosto como um carinho invisível, mas tão real que parece que o próprio Deus está ali, te abraçando. É no canto dos pássaros, naquela borboleta que pousa do nada, no arco-íris que aparece justo no dia em que você pensou em desistir. Não são coincidências, são recados silenciosos do Criador dizendo: eu estou aqui, eu vejo você, você não está sozinho. A natureza carrega as digitais de Deus. A criação inteira é um lembrete de que Ele está presente, cuidando, sustentando. Mesmo quando você não consegue sentir, Jesus disse que se o homem se calasse, até as pedras clamariam. E muitas vezes, quando estamos cansados, feridos, confusos, é através do simples, do natural, do inesperado, que Deus fala. Você já reparou naquela flor que brota no meio do concreto? Na chuva que cai no momento exato em que suas lágrimas também caem? No animalzinho que cruza seu caminho e de alguma forma te traz paz? Deus usa a criação para chamar a nossa atenção. Ele sussurra através do que Ele mesmo fez. Mas, no corre-corre do dia a dia, a gente não vê. Na ansiedade, nos barulhos da mente, a gente não ouve. Por isso pare, observe, sinta. Porque às vezes, o que você chama de detalhe é o próprio Deus sussurrando: eu cuido de tudo, inclusive de você. 7. Perdas que despertam. Quando a dor te acorda para a realidade da vida. Existem momentos na vida que parecem injustos. A gente perde pessoas, perde oportunidades, perde sonhos. E o coração pergunta: por quê? Por que agora? Por quê? Comigo. O vazio que a perda deixa é profundo. A dor aperta o peito, a saudade sufoca, o chão desaparece. E no meio do luto, da frustração, da ausência, fica difícil enxergar Deus. Mas é justamente ali, no meio da dor, que Ele fala. Dizer isso, mas é verdade. Às vezes, Deus permite a perda para nos despertar. A gente vive achando que tem todo o tempo do mundo. Postergamos o perdão, adiamos os abraços, esquecemos de valorizar quem está ao nosso lado. Nós perdemos no orgulho, na correria, nos problemas pequenos. Mas aí, a vida mostra o quão frágil e breve tudo é. E quando o perdão chega, o que parecia garantido, desaparece. É doloroso, é injusto aos nossos olhos, mas é também um chamado de Deus. Acorda, valoriza, não desperdice o tempo. Deus usa o luto para nos lembrar do valor da vida. Usa-o a Deus para nos ensinar o quanto há, agora é precioso. Usa a ausência para nos aproximar dele, para lembrar que só Ele é eterno. Você pode não entender hoje, pode não aceitar hoje, mas lá na frente, quando o coração acalmar, vai perceber. A perda te quebrou sim, mas também te despertou. Te fez ver o que realmente importa. Te fez buscar a Deus como nunca antes. A dor nunca é o fim. Quando Deus está no controle. 8. Coincidências que não são acaso. É Deus organizando os detalhes da sua história. Você já viveu algo tão inesperado, tão fora do roteiro, que só podia ter um dedo de Deus ali? Aquele encontro com a pessoa certa, no lugar certo na hora exata. Aquela ligação que chegou no momento de maior desespero. Aquela resposta que veio justo quando você já estava perdendo as forças. A gente chama de coincidência, mas Deus chama de propósito.
Deus é o mestre dos detalhes. Ele organiza os encontros, as conversas, as oportunidades. Ele costura os caminhos de forma tão sutil que para quem vê de fora parece acaso. Mas, para quem tem fé, fica impossível não reconhecer a mão dele. Na Bíblia foi assim. Ruth, por acaso, foi colher trigo no campo de Boaz. E esse encontro mudou o destino dela. Esther, por acaso, foi escolhida rainha. E isso salvou uma nação. Paulo, por acaso, caiu do cavalo. E o evangelho alcançou o mundo. Mas nada foi acaso. Tudo foi planejado nos bastidores do céu. E hoje, Deus continua fazendo o mesmo. Ele prepara o terreno. Ele mexe nas peças do quebra-cabeça. Ele alinha os detalhes que a gente nem percebe. Por isso, não subestime as pequenas coincidências da sua vida. Aquela pessoa que apareceu do nada. Aquela porta que se abriu sem explicação. Aquele livramento inesperado. Deus está no controle. Você pode não ver o plano inteiro, mas Ele já está organizando o impossível por você. Nada foge do olhar dele, nem mesmo aquilo que o mundo chama de acaso. 9. Silêncio espiritual. Quando parece que Deus se calou, na verdade Ele está te chamando para mais perto. Existem momentos na caminhada espiritual em que o céu parece em silêncio. Você ora e o retorno não vem. Você busca e não sente nada. Você lê, canta, vai à igreja, mas dentro de você tudo parece vazio. É como se Deus estivesse distante, escondido, inalcançável. E o coração, aflito, pergunta: será que Deus me abandonou? Será que Ele não me ouve mais? Mas a verdade é dura e ao mesmo tempo cheia de amor. O silêncio de Deus nunca é ausência. O silêncio de Deus é convite. Convite para você ir mais fundo, para você amadurecer, para você sair da superficialidade. Quando tudo está bem, nossa fé se acomoda. Quando sentimos a presença dele o tempo todo, esquecemos de buscar com profundidade. Mas, no silêncio, o coração se inquieta, a alma se volta para o alto e o relacionamento com Deus cresce. Foi assim com Jó, foi assim com Davi, foi assim com Jesus no deserto. O silêncio não significa abandono, significa que Deus está trabalhando na sua fé, está te preparando para algo maior, está te chamando para uma busca mais sincera, mais madura, mais real. Muitos desistem no silêncio, outros se revoltam, mas os que permanecem descobrem um Deus ainda mais profundo, mais íntimo, mais presente do que jamais imaginaram. Por isso, se hoje o céu parece em silêncio, não desista, não se engane. Deus está aí, te ouvindo, te moldando, te chamando para mais perto. 10 palavras que ressoam no coração. Quando Deus usa vozes para te alcançar, voca de assentio, no meio de uma música, um versículo ou até uma simples frase, algo tão profundo que parecia que aquilo foi falado só para você, aquelas palavras que mexem com o seu interior, que despertam lágrimas, esperança ou coragem que você não sabia que tinha. Não é coincidência, é Deus falando diretamente ao seu coração. Deus escolhe palavras como instrumentos para tocar nossa alma. Elas podem vir pela voz do pregador, pela letra de uma canção, pela leitura de um texto ou até por uma conversa inesperada. Essas palavras têm poder. Elas podem curar feridas antigas, iluminar o caminho escuro, fortalecer a fé cansada e reacender sonhos apagados. Na Bíblia, Deus sempre usou palavras para transformar vidas. Moisés ouviu a voz no deserto. Jesus ensinou através de parábolas, que até hoje tocam milhões. Paulo escreveu cartas que ainda ecoam esperança e transformação. Hoje, Deus continua a mesma obra, falando através de palavras que chegam no momento certo. Por isso, fique atento às mensagens que cruzam seu caminho. Não ignore a música que te toca, o versículo que parece repetido, ou aquela frase que não sai da sua cabeça. Essas palavras são sinais, convites, direcionamentos de Deus para a sua vida. Escute, receba, deixe que a palavra de Deus transforme você de dentro para fora. 11. Inquietação no coração. Quando o conflito interno é o sinal de Deus revelando o que está fora de alinhamento, você já sentiu um desconforto profundo que não consegue explicar? Uma inquietação no peito, uma angústia silenciosa que não se resolve, mesmo quando tudo parece estar normal na sua vida? Esse conflito interno não é à toa, é o eco de Deus falando dentro de você. Um sinal de que algo está desalinhado, que sua vida, seus pensamentos ou suas escolhas não estão em sintonia com o plano dele. Deus não gosta de ver seus filhos vivendo na contradição, presos a caminhos que não edificam.
a relacionamentos tóxicos ou a decisões que afastam da paz verdadeira. Por isso, ele usa essa inquietação para te alertar, para te chamar a atenção, para despertar seu espírito. Ignorar essa sensação é caminhar às cegas. É fechar os olhos para um chamado urgente de Deus para mudar, para se revelar, para buscar o que realmente importa. Lembre-se, às vezes, a paz exterior pode enganar, mas o que Deus quer é a paz que nasce de um coração alinhado com a verdade dele. Se o seu coração está inquieto, não fuja dessa sensação. Olhe para dentro. Busque entender o que está causando esse conflito. Ore, peça sabedoria. Abra seu coração para o Espírito Santo te guiar. Essa inquietação pode ser o início de uma transformação profunda. Um convite de Deus para você viver em verdadeira harmonia. 12. O corpo fala. Quando a alma grita, Deus usa seu corpo para te avisar. Você já percebeu como, às vezes, seu corpo começa a dar sinais que algo não vai bem, mesmo quando a mente tenta ignorar? Uma dor inexplicável, uma tensão constante, um mal-estar que não tem causa aparente. Esses sintomas físicos podem ser o grito silencioso da sua alma pedindo socorro. Deus, em sua infinita sabedoria, sabe que nem sempre conseguimos escutar o que o coração tenta dizer. Por isso, ele usa o corpo para enviar alertas que não podemos ignorar. Quando você está sobrecarregado, estressado, magoado ou vivendo em conflito interno, seu corpo reflete esse estado. É o seu templo clamando por cuidado, descanso, amor e reconexão com o Criador. Muitas vezes, insistimos em seguir em frente, empurrando para baixo as dores emocionais, até que o corpo não aguenta mais. Mas Deus quer que você viva em equilíbrio, em harmonia, menos mente, corpo e espírito, unidos. Preste atenção nessas mensagens do seu corpo. Não as trate como meros incômodos ou coisas da idade. São sinais preciosos que Deus está usando para te chamar a atenção, para que você desacelere, se cuide e se reconecte com a fonte da vida. Seu corpo é um instrumento sagrado, uma linguagem divina para te guiar quando a alma está perdida. Ouça, respeite, cuide-se, porque Deus quer que você seja inteiro, de dentro para fora. 13. Memórias que ressurgem. Quando Deus usa o passado para te guiar de volta ao propósito. Às vezes, lembranças que você pensava estarem guardadas no fundo do coração surgem do nada. Imagens, palavras, momentos que pareciam esquecidos retornam com força, mexendo nas suas emoções e despertando algo dentro de você. Não é acaso, é Deus trazendo essas memórias para te lembrar de quem você é, do que você já viveu e do propósito que Ele colocou na sua vida. Essas lembranças são como um farol no meio da escuridão, uma bússola que aponta para o caminho que você talvez tenha perdido. São sinais de que Deus está te chamando para reencontrar a direção, para não desistir dos sonhos que Ele plantou em você. Muitas vezes, o passado carrega as lições mais preciosas, feridas que se tornaram aprendizado, vitórias que deram força, momentos de fé que podem reacender sua esperança. Quando essas memórias ressurgem, preste atenção, não as ignore ou as reprima. Deus está usando o passado para restaurar seu presente e transformar seu futuro. É um convite para olhar para trás, com gratidão, para se curar, para se levantar e seguir em frente com renovada coragem. Memórias que ressurgem não são apenas lembranças, são toques de Deus dizendo: eu ainda estou com você, eu ainda tenho um propósito para a sua vida. 14. Momentos de conexão espiritual. Quando o silêncio e a entrega são o chamado de Deus, existem instantes preciosos em que tudo ao redor parece desaparecer. O barulho do mundo se cala e você se encontra diante do silêncio que fala mais alto que qualquer palavra. É nesses momentos de entrega verdadeira, quando você se rende por completo, que Deus se revela de forma mais profunda. Ele chama você para perto, para o encontro íntimo, onde a alma pode se abrir sem medo, sem barreiras. Não é em grandes sinais ou milagres estrondosos que Deus sempre se mostra. Muitas vezes é no silêncio do seu coração, na entrega sincera da sua vontade, que Ele sussurra a sua presença. Esses momentos de conexão espiritual são como respirações para a alma cansada. São renovações, restaurações, encontros que transformam e fortalecem. Deus usa o silêncio para falar com você. Ele usa a entrega para aproximar você dele. Quando você para ouvir, para sentir, para estar presente, Deus preenche vazio, cura as feridas e acende a chama da fé
com uma intensidade que palavras não conseguem descrever. Por isso, busque esses momentos, crie espaço para o silêncio. Abre espaço para a entrega, pois é nesse encontro silencioso e sincero que Deus chama você para um novo recomeço, para uma caminhada renovada e cheia de propósito. 15. O desejo de mudar. Quando o anseio por recomeçar é o sinal de Deus te oferecendo uma nova chance, você já sentiu aquela vontade profunda, quase inquietante, de virar a página, de deixar para trás tudo o que te prende, tudo o que te machuca, tudo o que não te faz bem? Esse desejo não é só um pensamento passageiro, é a voz de Deus falando dentro de você, sussurrando com amor e esperança. É tempo de recomeçar, é tempo de renascer. Eu estou te dando uma nova chance. Deus nunca desiste de você. Mesmo quando você acha que já errou demais, que já caiu muitas vezes, que não merece perdão, Ele está aí, pronto para restaurar, curar e renovar. Esse impulso de mudança é um presente divino. É o Espírito Santo despertando seu coração para uma vida diferente, para um caminho que te leva à verdadeira liberdade e paz. Não ignore. Não deixe o medo ou a dúvida calarem essa voz dentro de você. Recomeçar não significa voltar ao zero, significa aprender com o passado, fortalecer-se nas lições e seguir com fé renovada. Deus está abrindo uma porta para você, uma porta que pode ser o início da maior transformação da sua vida. Aceite esse desejo, abrace essa nova chance, porque quando Deus quer mudar sua história, Ele te dá a força para vencer. Mesmo quando tudo parece difícil, Deus nunca desiste de você. Mesmo quando você sente que está sozinho, Ele nunca desiste, nunca abandona, nunca vira as costas. Seus sinais estão espalhados ao seu redor, como pequenas luzes no caminho, esperando que você pare para enxergá-los. Mas o mundo corre tão rápido, a mente fica tão cheia, que a gente acaba não vendo. Por isso, hoje, te convido a parar, a escutar com o coração aberto, a sentir com a alma desperta, porque Deus está falando com você agora, nesse exato momento, em silêncio, em sussurros, em sinais que só quem está atento consegue perceber. Ele te chama pelo nome, Elquer, te mostrar que há esperança, que há um novo começo, que você não está sozinho nessa jornada. Não feche os olhos, não ignore o que o seu espírito tenta captar. Deus está aqui, sempre esteve, sempre estará. Abra seu coração para ouvir. A vida que você busca pode começar com um simples gesto, o de perceber que Deus nunca desistiu de você.